Análise comparativa Sensifa Evo versus Odd Big Wheel 7.1. Qual das duas leva melhor nessa faixa de valor? Se você quer saber a resposta para essa pergunta, fica conosco até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Bom, nos nossos muitos comparativos que a gente faz aqui na escola, muita gente pede para a gente fazer análise da Sensifa Evo versus a Odd 7.1, que vem a ser duas bikes muito semelhantes dentro dessa linha de valor. Então, para a gente poder entender o que vale mais a pena entre uma bike e outra, vamos fazer aquela análise bem completa que a gente faz sempre, olhando componente por componente e tentando auxiliar vocês na hora de fazer a escolha. Primeiro de tudo, claro, a gente sempre vai falar do quadro das duas bikes, que é, afinal de contas, o que as empresas aí têm como desenvolvimento de produtos, Aonde nós temos a Sensifa Evo com um quadro em alumínio 6061, que é o padrão que eles utilizam, com o tratamento T4 e T6 com dupla espessura. Isso significa que tem espessuras pontuais em locais específicos do quadro, tornando ele mais rígido ou mais macio, vamos colocar assim, em pontos específicos e, claro, diminuindo o peso. Já frente ao quadro da Odd, nós vamos ter também um alumínio 6061, porém apenas com o tratamento T6. O tratamento T4 vem só nas bikes acima, então a Odd tem esse ponto que fica um pouquinho a desejar. Mas, claro, isso não infere que seja um grande problema, porém sim é uma diferença frente à questão da Sense em relação ao seu quadro. Um outro ponto muito importante é a geometria, afinal de contas a Sense já vem com um DNA mais esportivo mesmo nas suas bikes de entrada. Esportiva aqui é entendermos que ela tem uma geometria mais racing, afinal de contas ela é um pouco mais aberta na dianteira, um top tube mais alongado e uma traseira mais curta. Isso não infere que ela seja totalmente voltada para esse estilo, pois afinal de contas ela ainda é uma bike de entrada. Já no caso da Odd, nós vamos ter então uma geometria um pouco mais conservadora, que é o que a gente vai ver na 7.0, 7.1, mudando apenas na 7.2. Já no caso da Sense, então a gente tem essa sequência de bikes com a mesma geometria. O que a Odd vai te oferecer? Um ângulo de caixa um pouco mais fechado, faz com que você fique um pouco mais em pé na bicicleta, um pouco mais para frente, e claro, uma rabeira um pouquinho mais longa, tornando a bike mais estável. Uma fórmula que dá muito certo também. Afinal de contas, a gente tem esse uso dessa bike muito bem aceito e muita gente gosta da geometria da Odd, inclusive por causa desses pontos. Afinal de contas, você está começando, então ela tem esse apelo, mais iniciante, o que em maneira alguma, tá, galera? A gente pode dizer que a Sense é melhor ou que a Odd é melhor. Afinal, são geometrias distintas e, claro, diferentes. Falando de suspensão, na nossa Sensifa Evo a gente vai ver uma RST Blaze, porém com a trava no crawl, que é aquela trava que vem no ombro da suspensão, então você precisa tirar sua mão do guidão para poder fazer o acionamento da trava. Já no caso da Odd, a gente vai ver uma RockShox Judge, que é uma suspensão, ao meu ver, melhor que a RST em relação ao seu funcionamento, e também te oferece o recurso da trava remota, que é um ponto muito importante, pois afinal de contas você pode acionar ela fazendo ao uso, sem tirar a mão do cockpit, então fica mais fácil de fazer o acionamento. E claro, a RockShox é uma marca muito renomada no mercado e muito conhecida. Aqui a gente tem, claro, uma questão de opiniões, pois afinal de contas a RST não é de forma alguma uma suspensão ruim, porém eu levaria, no caso aqui, a RockShox à frente nesse caso de análise. Falando de grupos, aí entrando na parte da transmissão, a gente vai ter uma variação pequena, mas que faz bastante diferença. Afinal de contas, na nossa Sensifa Evo, nós temos aqui então um grupo alívio de 9 velocidades. Duas coroas na dianteira, 9 velocidades na traseira, usando um câmbio RD 3000, que é da casa do alívio, que é o mais completo que a gente está vendo em uso. Falando do alívio, falando dos grupos Shimano, a gente produziu recentemente um trabalho aí em relação ao Shimano Kills, que é o que vai substituir futuramente esses grupos, Então, se vocês querem ver esse material aí, tem um cardzinho aparecendo aqui no canto. Falando então da questão de escalonamento, da distribuição de marchas, nós vamos ver então um pé de vela da própria Shimano, um MT210, que é um de coroa dupla, com 36-22 dentes e braços de 170 a 175 milímetros. Isso infere no quê? Bikes menores da Sense vão ter pé de velas menores também, afinal de contas o ângulo, quanto a pessoa estica a perna vai ser um pouquinho menor. Já no caso de uma bike M, L e XL, a gente vai ter 175, isso é um ponto importante, causa sim diferença, tornando a bike um pouquinho mais confortável. No caso do nosso cassete traseiro, então a gente tem 11,36, que é a distribuição de marchas que a gente vai ver então no ali. Muito semelhante a tudo isso, porém com uma grande diferença entre a 7.1. A 7.1 faz uma jogada que é a seguinte: ela também usaria um grupo alívio de 2x9, porém a Odd opta por substituir o câmbio RD 3000 por um câmbio Deore. É um câmbio Deore que não está mais em linha, afinal de contas Deore de 9 velocidades a gente já não vê mais, porém é um câmbio um pouquinho melhor que o alívio M3000, então a gente vai ver um Deore 592 também de 9 velocidades,
com uma cara um pouquinho mais robusta, um câmbio um pouquinho mais forte, que vai aguentar um pouco mais a pancada, e o que torna essa bike interessante, pois afinal de contas, o câmbio Deore ali, ele é sim superior ao Alívio, que existe, né, um certo escalonamento dentro da Shimano. Para distribuição de marchas, nós temos um pé de vela 2236 que pode ser Shimano ou pode ser genérico, que é um ponto que deixa um pouquinho a desejar, e um cassete que também pode ser Shimano, mas também pode ser genérico, 1136. Normalmente a Odd está enviando as suas bikes com Shimano, né, isso tem sido já um padrão, mas ela deixa em aberto no caso do site, não informando exatamente qual é o pé de vela nem qual é o cassete, por vias, né, de segurança. Então, se eles enviarem uma peça paralela, está previsto dentro do seu site, que foi o que aconteceu durante a pandemia, faltou muita peça e tudo mais. Então, nesse caso aqui, temos mais um ponto favorável para a Odd frente à questão da Sense, devido, claro, à sua questão do câmbio. Afinal de contas, o Deore é um pouquinho sim superior ao Alívio, e depois de resto a gente tem muita semelhança entre os componentes. Já daí, falando da parte de freios, quem leva a parada é a Sense. Afinal de contas, a gente vai ver aqui na Sense um modelo de freio Shimano MT200, que é um freio muito bom, muito bem aceito e, claro, né, é standard do mercado. No caso da Odd, nós vamos ver um freio Multi Y2, que é um freio em si mais simples, o acionamento dele um pouquinho mais defasado, né, em relação ao nosso MT200, então ele é um pouco mais macio, ele às vezes não freia tão bem, e infelizmente deixa a Odd um pouquinho para trás em relação à Sense nesse ponto. No passado a Odd mandava MT200 nas suas bikes, mas agora já não está mandando e já se tornou padrão não enviar mais, né, não é nem informado no site que tem a possibilidade de vir com o freio MT200, o que deixa a Sense nesse caso superior em relação ao freio da Odd. Mas claro, né, a gente tem que continuar a nossa análise para a gente ver todos os componentes. A Sense tem por base, né, usar componentes da linha Sentec, que é a sua linha de venda também. Você pode comprar, inclusive fazer aquisição da linha Sentec para botar na sua bicicleta com componentes de alumínio. Então nós vamos ter um canote de 31.6 de 400 mm de curso e um guidão de 710 mm de tamanho, também da marca Sentec, né, 31.8, que é o que vem na nossa Fan Evo. Já no caso da nossa Odd, a Odd, né, a empresa Odd vai enviar então a partir da 7.2 TM, mas até a 7.1 eles enviam os componentes genéricos, né, que é o canote de alumínio, né, não tem marca específica, 31.6 também, e um guidão de 700 mm de tamanho, que é um pouquinho pequeno. A Odd repete isso, inclusive, em outras linhas, né? Manter esse guidão um pouquinho menor. É uma reclamação constante, muita gente opta por trocar esse guidão por um guidão um pouquinho maior, que é um upgrade que você pode fazer, torna a sua pilotagem um pouquinho melhor. Então deixa um pouquinho a desejar nesse aspecto, mas claro, né, é muito particular de cada ciclista também. O ponto base aqui é que as duas empresas enviam componentes de alumínio, isso é importante, né, galera? Sempre atentem a esse fato ao olhar uma bike de entrada para checar se não são componentes muito simples que inferem bastante na segurança. Para a parte de rodas, como eu disse, né, a Sense sempre via a sua própria linha, então a gente vai ver rodas da própria Sense mesmo, utilizando cubos Shimano TX505 e raios Sapin de 29 polegadas, né, o tamanho total do aro, né? Com pneus Michelin Force 29 por 2.25. Já no caso da Odd, a gente vai ver o aro Alex Rims MD25, que é o padrão que a Odd envia nas suas Big Wheel, usando então pneus genéricos, né, 29 por 2.10, não sendo informado marca, o que é um pontinho que daí deixa a desejar na questão da Odd. Afinal de contas, a gente vai ter um pneu um pouco melhor na Sense, e no caso dos cubos a gente vai ter um empate técnico, mas afinal de contas a gente vai ver um TX505 também na nossa 7.1. Como vocês puderam ver, o TX505 é muito utilizado, ele é muito bem aceito e é um custo-benefício interessante. Falando do ponto principal, são as questões finais, que aí entra na questão de cores e acabamento. Porém, antes de realmente falar o ponto principal das duas bikes, que é o valor, eu vou falar do nosso patrocinador, que é a Bennett Bike, que trabalha tanto com a linha da Sense, quanto com a linha da Odd, quanto com outras linhas, como Absolute e tudo mais. E, se vocês quiserem utilizar o nosso cupom, que é o Vi pela Escola 5, vocês conseguem comprar 5% de desconto na hora de realizar a compra através do site e conto com atendimento especial lá dos nossos vendedores. Então, falando dos pontos principais, como eu falei, nós temos a Odd 7.1 hoje sendo comercializada por R$ 3.999. Claro, né, fazendo frente à sua concorrente Sense, que também teve redução recentemente, onde hoje uma Sense Forever está a R$ 3.599. Então a gente vai ter aí então uma diferença de valor, né, entre uma bike e outra, e também uma diferença em relação a cores, pois afinal de contas nós vamos ter mais variações na Sense Forever, que afinal de contas tem 5 variações de cores, frente a 7.1 que tem apenas 3. E claro, né, entra na questão do aspecto total da bike, que daí é uma questão de gosto particular, mas, ao meu ver, a Sense acerta um pouquinho mais na questão do acabamento, ela tem um pouquinho mais de cuidado e são bikes mais bonitas. Ambas as duas bikes são produzidas no 15,5, 17, 19 e 21, né, os 4 tamanhos padrão, que atendem do ciclista mais baixo até o de maior estatura. E claro, ambas as duas vão contar com garantia
para o quadro, que é o que tem hoje no padrão, né? São 5 anos de garantia para qualquer uma das bikes, porém com um fator que leva a Audi um pouquinho à frente é o fato de que ela vem com um seguro, né, contra roubo de 14 meses. Então, 1 ano e 2 meses aí com um seguro adicional que a 7.1 te oferece. Ambas as duas bikes vêm com pedal de plataforma, não temos diferença em relação a esse ponto. E aí agora a gente chega no ponto final. O que é mais vantajoso nessa faixa de valor? Nós vamos ter a Sense Fan com uma suspensão um pouco mais simples, porém com freios Shimano MT-200 e grupo alívio. No caso da nossa 7.1 a gente vai ter uma RockShox Judge, uma suspensão melhor, porém freios inferiores, né, o NUT, e claro, um câmbio um pouquinho melhor que é o Endeavor, né, que é o que a gente está vendo na nossa 7.1. Então, entre as duas bikes realmente fica muito difícil de fazer uma escolha. Porém, o que leva ao ponto master, né, vamos colocar assim, é a questão do preço. Enquanto a nossa Sense Fan Evo 3.599 te oferece esses componentes que eu citei, a nossa 7.1 com 3.999 acaba ficando um pouco mais cara. Então a gente tem aí o desempate que seria, né, o ponto técnico para a Sense Fan Evo. Mas afinal de contas, ela vai sair mais em conta com componentes um pouquinho melhores. E claro, se você quiser fazer a troca da sua suspensão, tanto da 7.1 quanto da Fan Evo, você pode trocar essa peça e deixar a bike um pouquinho melhor. A gente já está inclusive produzindo um vídeo sobre esse assunto, né, o top 5 suspensões para você fazer o upgrade, que aí sim a gente vai respeitar o que essas duas bikes precisam, né, que é o eixo 9mm na dianteira e 6 standard, então não sendo pepperhead. Bom, a gente espera que vocês tenham gostado desse conteúdo e que talvez vocês concordem com nós ou talvez não. E se vocês não concordam, claro, né, deixem aqui nos comentários o que a gente deveria ter escolhido como melhor entre as duas bikes de hoje e qual outra análise que a gente deveria fazer e trazer aqui para vocês. Para quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e fique por dentro de tudo que rola no mundo da bike. Valeu, galera, e até uma próxima!